Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Estar, um podcast que é feito para você e que, como a gente sempre fala, né? Você pode estar bem, pode estar mal, mas não pode estar sem você. E nessa segunda temporada, gente, a gente está priorizando que você se conheça cada vez mais, que você se entenda, que você tenha aquele autoconhecimento no sentido de se posicionar melhor na vida, se colocar com as pessoas, falando aquilo que vocês querem realmente. E eu já tô dando um spoiler da pessoa que tá vindo aí, que vai falar sobre muita coisa que a gente muitas vezes não fala, não diz, e isso fica ali, ó, corroendo a gente. Que hoje o assunto aí, ó, tem pano pra manga, tem muita coisa boa, né? E me apresentando para vocês, sou a Claudiane Quaglia, sou psicóloga, neuropsicóloga, gerontóloga e diretora da Clínica Psec. E hoje estou aqui com a Aline Marcelino, que, como eu sempre digo para vocês também, duas psicólogas e muitas perguntas, né, Aline? É isso aí. Gente, prazer estar aí com vocês mais uma vez. Sou psicóloga, psicóloga clínica, eu sou psicóloga jurídica, atuo como assistente técnica.
Trabalho aí na área de violência contra a família, não só apenas violência contra a mulher, mas violência contra o homem, contra a criança. Amo essa área. E hoje é um dos temas que me aquecem o coração Uhum. falar, que eu adoro falar. E mais quem vai falar mais sobre esse tema não serei eu, né? Porque a gente tem alguém aqui e é bom ouvir o lado do homem. Nós falaremos sobre o que o homem não diz, né? Porque as mulheres se queixam, reclamam. Ai, mas eu falo, ele fica quieto. Ou então, parece que eu tô ouvindo. Lembra daqueles memes do blá blá blá, blá blá blá, blá Aham. blá blá? Então, hoje nós vamos entender, e nada melhor do que um homem que vai começar agora um podcast falando sobre isso, mas ele conta melhor pra gente aí. Hoje nós estamos com Eliabe. Eliabe Cardoso, ele é formado em administração, ele trabalha como consultor médico, trabalha na área de laboratório, medicamentos, trabalha ali, tem experiência há 10 anos na área de gestão de pessoas, de saúde, e eu quero que você nos conta aí, Eliabe, o que não dizemos? Qual que é o foco da Vamos. comunicação masculina? Ê, Seja muito bem-vindo. bem-vindo! Obrigado. Eu queria agradecer em primeiro lugar o convite de vocês para esse bate-papo. É um desafio, né? Então, além de grato, eu estou um pouco nervoso, mas vamos lá. Primeiro, né, por falar aqui abertamente, e segundo, por ser homem e tenho que dizer aquilo que eu não gosto de dizer muitas vezes, pelo gênero, né? Mas Uhum. eu acho que faz parte da proposta do que não dizemos, que é o podcast mesmo, que eu decidi, né? Já estava aí durante um tempo segurando, e para que todo homem, olha, tenha a consciência de como é importante. Há um ano, praticamente, com esse projeto guardado, e agora com essa coragem de colocar ele para frente. E a proposta é essa, Aline, de realmente nós explorarmos o universo, a comunicação masculina, a expressão, porque a gente sabe que é um desafio. E eu falo por mim, né? Durante toda a minha trajetória pessoal, profissional, o desafio de comunicação está sempre presente. Né, em como se comunicar, o que falar, as palavras certas para usar, o tempo que eu preciso refletir, digerir muitas situações. Então, a proposta do que não dizemos é justamente essa: colocar para fora, né, das mais variadas formas, né, e nos mais variados cenários, aquilo que geralmente é mais difícil para o homem verbalizar. Então, Uhum. essa é a proposta inicial, né, do canal, do podcast, de colocar os homens para falar. É isso. Uhum. Não, e assim, é uma proposta inovadora, eu vejo, é desafiadora bastante também. Mas da onde que surgiu essa proposta? Assim, um dia você acordou e falou, quero fazer um podcast sobre isso, tem a ver com a sua história, tem a ver com as relações que você estabeleceu. Como que começou esse caminho aí para você? Bom, na verdade, a proposta do podcast ela vem muito de uma questão mais histórica mesmo. Acho que de vivência, de como as coisas se deram na minha infância, na minha formação, durante o meu casamento. Então, acho que tudo isso é uma resposta, o Uhum. projeto é uma resposta a toda essa história. Então, assim, não foi algo que nasceu de um dia para o outro. É claro que de um dia para o outro a gente percebe a necessidade de repente fazer isso acontecer. Uhum. Mas realmente é de um processo mais histórico. Eu sempre fui uma criança muito mais introvertida, eu tive muitas dificuldades na minha comunicação enquanto criança, e quando nós somos crianças a gente não consegue ter esse senso e essa percepção. Mas depois, eu acho que quando a gente olha para trás, a gente sente que algo ali durante a nossa infância, algo durante a nossa formação, durante o crescimento, acaba determinando essas necessidades para cada um de nós. E comigo foi assim. A minha Uhum. infância foi muito silenciosa, eu tinha muito medo, eu tinha muita preocupação de me colocar, né? De dizer o que eu estava sentindo. E eu acho que é até um processo natural, né? Não sei se é natural para criança passando por essas etapas, mas eu acho e percebo que talvez no meu caso tenha sido um pouco mais, então hoje Sim. a Sim. proposta é falar, né? E eu vejo assim, mais do que não apenas meninos, mas se a gente pegar aí quem tem mais de 20 anos, acho, a gente pode dizer que as crianças não eram
elas não podiam falar, né? Elas não davam espaço para ela se comunicar, não davam importância para o que ela falava. É que a mulher é teimosa, ela quer falar, ela fala, mas o homem como que ele introjetou isso de uma maneira assim muito mais difícil, né? Porque assim, você não tem vez, não, ninguém tá pedindo sua opinião. Eu lembro de eu chegar nos lugares e o meu tio falar, ai, fica quieto que agora tem gente descalça, né? Tipo assim, não podia falar sobre um Uhum. tema, sobre assuntos que, óbvio, nem todos os temas a gente pode falar com todo mundo. Mas o quanto que isso vem um processo, eu vejo até de mudança, né? A Clau ali na psicoterapia Uhum. também, atendo bastante adolescentes, que os pais às vezes vêm e me falam assim: você acha que eu devo fazer isso? Você acha? Pergunta para ele, pergunta para ela, né? Então trazer, né, o adolescente, a criança para falar e Sim. reforçar, né? Acho que hoje isso mudou muito, né? Nós temos uma característica diferente na sociedade e acho que esse espaço ele é mais aberto. Então, quando a gente olha um tempo atrás, eu tenho 38 anos e não tanto tempo assim, né? Mas um tempo atrás, isso era diferente. E como eu disse, eu acho que a criação interfere muito. Eu sou filho, na verdade, de uma mãe solteira, inicialmente, e ela teve um segundo casamento, eu tenho irmãos, mas eu acho que entender esse processo na Uhum. infância, até que isso acontecesse, também contribuiu muito para essa necessidade de me adequar àquela realidade, né, da mãe solteira, de muitas vezes os tios, as pessoas que estão à volta, terem toda ali uma padronização familiar diferente da que era a minha. Sim. Então a gente acaba, né, se comparando, fazendo, na verdade, esse olhar com julgamento para nós, né? Então a minha formação foi muito de me comparar, e aí eu olhava toda aquela padronização familiar que era diferente da minha, e eu achava que de repente é, verbalizar o que eu estava sentindo, ou quando os meus primos ou as pessoas à minha volta pediam as coisas para os pais, eu achava que isso era diferente para com a minha mãe. Poxa, não, ela é sozinha, ela não vai ter a mesma condição. Uhum. Então, tudo isso você vai aprendendo fora a questão cultural que já Sim. tem sobre o homem, né? Então, Uhum. de não chorar, de não demonstrar fraqueza, de não, né, verbalizar sobre esses sentimentos, porque culturalmente isso já nos leva para um caminho de não comunicação. E aí, Uhum. quando você tem um contexto familiar que também te joga para um lugar de não evidência, não, você precisa ficar e entender que a sua realidade é essa, eu acho que tudo isso também contribui para esse silêncio ou para essa formação um pouco mais ponderando cada situação, né? Sim. E, nossa, você trouxe, assim, uma esfera muito boa, né? Que eu, até era uma das questões que eu tinha. Vamos pensar em círculos, né? O social amplo e depois a questão familiar. Esse social amplo, o quanto que pressiona o masculino, o quanto que coloca, ao meu ver, assim, nas costas do masculino, a lógica de uma assertividade, vamos assim dizer. Em que contexto que eu quero perguntar para você? Dá a impressão que para o menino, para o jovem, para o homem, a autoconfiança tem que ser algo meio rápido que tem que adquirir, Sim, até pelas posturas. Então, assim, porque a gente percebe quando vai conversar com um homem, a lógica de certas decisões ficam muito assim relacionadas com o masculino. Numa família, vamos pensar, pode ou não pode, sai ou não sai, faz ou não faz. Roda, roda, parece que a batata quente cai na mão do homem. E aí, tomar essa decisão, vamos fazer isso ou fazer aquilo. Nem sempre, né, assim, não vai acertar porque realmente somos falíveis no sentido de errar e acertar constantemente. Mas dá a impressão que para o homem isso tem um peso muito grande. Tá na hora de comprar uma casa, tá na hora de pedir casamento, tá na hora, sabe? Parece que fica exato. muita coisa em cima do masculino com uma fala que tem que ser assertiva. E aí, quando vem, né, a tua proposta, né, do o que não dizemos.
Eu tenho a impressão que o homem quer dizer assim, eu não sei, eu tô com medo, me tira disso, socorro, me O que que eu ajuda, né? falo agora, né? É muito difícil tirar essa lógica social que cai, né, sobre o masculino. Você percebe isso também? Não, eu percebo e constantemente, né? Quando a gente fala de hegemonia, de um grupo maior que acaba influenciando os grupos menores, eu acho que a construção do homem é um pouco sobre isso. Porque quando você tem ali as suas referências, as primeiras referências, no meu caso, eu tive muita dificuldade da referência paterna, ali de Uhum. primeiro, né, primeiro momento. Mas sempre existe um tio, e aí durante a minha história, né, essas referências masculinas vão nascendo dessa forma. Mas sempre existe essa postura mais construída, né? Não chora, ou não, é você, a responsabilidade é do menino, Uhum. é o homem que tem que fazer isso. No casamento isso acontece Sim. constantemente. Que a minha esposa não me escute agora, nesses momentos, mas ela Tá vai escutando escutar. lá. Mas, por exemplo, às vezes eu até brinco dentro dessa relação, né? Ela fala assim, nossa, hoje você não me deu um beijo hoje. E aí, assim, o que não dizemos? Vamos lá. Aham. Começar a praticar. A minha vontade de falar assim: você também não me deu um Você também beijo, não me deu um você beijo. também não tomou a iniciativa. Uhum. Mas é porque culturalmente existe a responsabilidade que isso é do homem. É ele que precisa tomar essa iniciativa. Eu Sim. acho que a mulher espera por isso, e nem sempre a gente tem esse insight de que é nossa responsabilidade, né? Não sei se é, não sei se não é. Uhum. Acho que hoje é tudo muito equilibrado, mas eu quero dizer que existe esse peso, Sim. existe essa responsabilidade mesmo, né? Então, acaba acontecendo por conta de toda essa questão histórica. Então, durante essa infância que eu comentei, compartilhei com vocês sobre já enxergar diferente, a construção disso foi bem difícil, porque eu via ali uma padronização, como eu falei, né, das famílias. Aí eu via os meus primos e já me colocava também num lugar diferente, falava, poxa, mas eu acho que ele é mais corajoso, eu acho que ele é mais ousado, porque ele tem ali o apoio do pai, e de ambos, né, do pai e da mãe, e no meu caso, tá vendo? Ah, eles são ali livres, brincam na rua, minha mãe já não deixa, existe um excesso de preocupação de ser a mãe solo, de Uhum. cuidar muitas vezes, né? Então a gente vai culturalmente sofrendo essas influências e depois sentindo o peso dessas Sim. responsabilidades, né? E tem muitos julgamentos. Se eu não me engano, acho que faz uns 2 ou 3 anos que aquele ator, o Caio Castro, ele foi sair com uma moça e não pagou a conta, quis dividir a conta. Aquilo deu um bafafá na internet, onde já se viu que ele tinha que ter pago a conta. E ele, muito tranquilo, falou: gente, eu comi e ela comeu, e por que não dividir a conta no final da história e tal? Então ainda fica nessa lógica, né? Dá a impressão que quando o homem se posiciona de uma forma genuína, equilibrada, no sentido, olha, temos os mesmos direitos e deveres, é pesado. Parece que tem essa ideia de que não, você tem que arcar com tudo, e aí que eu acho que fica incutido lá dentro. Por que que eu não digo certas coisas? Eu acho que o medo dessa sociedade vira em É, cima também, né? sim, sim. E claro, assim, existe um padrão, acho que muito do projeto também foi criado em cima de uma solidez e de uma base cristã. Então, assim, eu sou cristão, então existem alguns caminhos ali dentro da proposta de masculinidade que tem alguns princípios, né? Alguns princípios de honra, alguns princípios de provisão, de sacrifício. Então, isso não é uma questão, pelo menos do meu ponto de vista, que fique bem claro, né? A gente hoje tem uma sociedade muito diversa e que pensa, né? Tem muitas linhas de pensamentos diferentes. Mas dentro daquilo que eu acredito, existe sim uma responsabilidade. E a Uhum. proposta do que não dizemos, acho que surgiu mais assim. Para desmistificar essa questão, existe a responsabilidade, existem princípios que precisam ser seguidos, mas isso pode ser equilibrado e isso pode e precisa ser compartilhado, Uhum. né? Porque não vale muitas vezes, pelo menos no meu ponto de vista, de eu exercer algo ou eu ser diferente, mas se isso não for compartilhado, se eu Uhum. não disser aquilo que me motiva, olha, isso é importante para nós, então eu estou fazendo Uhum. porque eu te amo, eu estou Sim. fazendo porque eu amo a nossa família, eu estou fazendo porque eu amo a minha profissão, o meu ser profissional, isso me preenche, né? Contribui com a minha formação. Então, são vários aspectos que às vezes a gente só faz e não compartilha. Uhum. Então, a proposta é de que isso fique claro, né?
E você está falando e aí o que dizer, né? O porquê não dizermos, Uhum, quanto o homem se cala diante de situações. Eu estou pensando num outro lado da moeda. Porque assim, a mulher, ela não pode ver o barco à deriva que ela vai lá e rema, né? Muito do sim. instinto materno, do instinto da mulher. Se ela vê o homem ali parado, ou se vai fazer isso, não faz, ela pega e Uhum, faz. Então a pergunta é: o quanto e o que as mulheres não deixam os homens falar, né? Porque uhum. a gente começa. Você não fala nada. Aí, se o homem não fala nada. Aí, se ele fala, mas você tá sendo grosso, né? Então, às vezes, não permite o homem falar também. Exato, exato. É, muito da base do que não dizemos, acho que vem do. Eu tô lendo um livro que chama O Silêncio de Adão, né? E aí faz refletir é, sobre o silêncio, né? E muitas vezes essa ação e reação por conta do nosso silêncio. A Uhum. gente tem uma necessidade, né? E aí falo por mim, mas eu acho que muitas pessoas podem se identificar, mas uma necessidade de muitas vezes processar toda a informação. E eu sou assim, é claro que não só uma questão do homem, uma questão mais particular, mas que de repente alguém pode se identificar de ter esse processo de organização e tal. E às vezes a mulher tem uma prática que, né, é necessária. É claro que em algumas situações a gente até entende que realmente é uma ó, precisa acontecer, precisa, Uhum. né? Mas eu acho que esses processamentos são diferentes para o homem e para a mulher. E quando o homem tem esse processo, a mulher já foi, já voltou 3 vezes e aí já aconteceu. E tudo isso também vai trazendo influência cultural sobre, Sim. né, todo Sim. esse aspecto. Tudo isso vai mudando. Nós não tínhamos antigamente. Hoje a força que as mulheres têm trabalhando e se dedicando e levando os próprios lares ali para frente, né? Porque hoje a sociedade mudou muito, né? Mas dentro da relação, quando existe essa escolha de ambos estarem juntos, isso precisa ser equilibrado, porque senão Sim. não vai. E aí, tem um outro, dando sequência a isso, porque eu recebo às vezes mulheres que falam assim: porque ele não toma uma atitude, porque ele não fala nada, porque ele não faz, eu queria que ele fizesse tal coisa, tal. Mas elas já me trouxeram muitas vezes de atitudes que eles tomaram, de falas deles e que elas punem. Né? Uhum. Então, ele nunca escolhe uma viagem. Aí o cara faz uma viagem, nossa, que lugar horrível, detestei. Ou então chama pra ir num restaurante. Mas você sabe que eu não gosto de comida assim, né? E Uhum. aí acaba colocando, como a gente fala, em extinção o Uhum. comportamento do homem Uhum. de buscar, porque se fizer, ela vai reclamar, né? Uhum. Então, mulheres, por favor, né? Ajudem aí também os homens, né? Nesse processo. É aquela questão, o que que nós vamos comer hoje, né? E aí sempre ficam assim, escolhe você, não, escolhe você. E aí fica naquele embate. E aí eu vou falar como homem, meu Deus, homens me perdoem, eu já tô revelando vários segredos aqui, mas acontece. Aí eu falo assim, poxa, eu vou escolher ó, o nosso processamento, eu vou escolher, aí ela não vai gostar de alguma coisa, aí depois eu vou ter que lidar com a conversa daquilo que ela não gostou, e aí o nosso processo não está na comida em si. Eu como qualquer coisa. O processo está em conversar depois sobre isso, por que que eu escolhi aquele lugar. E às vezes, ó, vou exagerar bem, mas eu acho que acontece. Aí a conversa vai para. Por que que você escolheu esse lugar? Você lembrou de alguma coisa? Você lembrou de alguém? De Por que alguém que do você gosta de passado? ser. Entendeu? Então, assim, existe todo um processo mental que eu confesso, o homem não é muito bom em se antecipar em algumas coisas, mas nisso nós somos porque nós já sabemos que existe uma biblioteca aqui dentro da mente de cada mulher que tem livros intitulados, categorizados ali para poder depois nos questionar e nos colocar na parede o porquê daquela atitude, o porquê daquela ação. Então Uhum. acho que isso é muito são coisas simples, mas que às vezes acontecem no dia a dia e acabam minando um pouco
o nosso desejo de se comunicar, porque a gente Sim. vai ser objetivo. Ah, é isso, escolhi porque eu gosto, escolhi porque é interessante, mas às vezes existe um processo diferente, né? Cada um reage de uma forma. Uhum. Nossa, adorei essa resposta dele, né? É, Não, e realmente, olhando assim, parece que muitas mulheres ficam procurando pelo em ovo. Aquela sim. ideia, tipo assim, não tem nenhuma lógica absurda por trás. Na verdade, escolheu porque gosta, mas é realmente ficar questionando, ficar trazendo muitas lógicas nesse sentido. E assim, aí vamos lá, pro feminino agora, né? Vamos um pouco agora, o que não dissemos do Claro, tem que feminino ter. também. Não. Eu acho que quando eu li o livro Mulheres são de Marte, Homens são de Vênus, né? Tem uma parte muito boa que eu gosto do livro, que era assim, a mulher sempre com aquela ideia. O marido chegou com alguma coisa, eu que sou o problema. Então, assim, será que é que eu que não tô bem? Será que a comida estava ruim? Será que a casa tá desajeitada? O que que eu fiz? E na verdade eu não tinha feito nada. É o problema da pessoa lá fora, o trânsito, sei lá o quê, né? E no livro trazia muito isso. Pergunte, é comigo? Não, se não é com você, então deixa a pessoa se resolver. Então, para as mulheres que estão assistindo aqui o nosso podcast, eu acho que é muito interessante trazer essa ideia. O quanto que o homem tem também as lógicas dele, o direito de estar realmente fazendo as escolhas conforme o bem-querer daquilo que tem a vontade, né? E na própria história de vida em si. E a mulher não se colocar também nessa lógica de ser a culpada de tudo, a responsável por tudo, porque então não é essa a ideia. O que que a gente percebe muito, não sei se a Aline percebe nas sessões, muitas vezes, terapia, né? Eu não faço a sessão de terapia de casal, que por sinal da Clínica Psec tem, depois coloca o QR Code da Clínica Psec aí da gente também, né? Vamos lá, Que pessoal. clínica, que terapia de casal é muito bom, porque realmente a pessoa começa, eu falo que é reapresentar um ao outro, né? Porque você casa com a pessoa depois de 20 anos, quem é essa pessoa? Não é aquele que eu casei, mudou, mas a comunicação fica tão longe que eu tenho que me reapresentar de novo pro outro. Mas em que sentido que eu queria trazer isso? A mulher, ela traz muito essa questão do cuidado, da responsabilidade, até uma questão meio materna com o homem, no sentido de falar por ele, de fazer coisas por ele. E aí eu não sei se no homem não fica um pouco essa questão dúbia. Alguns comportamentos que a mulher exerce, meio materno ou meio esposa, porque Esposa. fica nessa linha. Então, assim, não sei, você veio aqui hoje, e a sua esposa fala assim: nossa, não sei se essa camisa tá boa, vamos pegar uma outra que já vai ficar melhor. Mas é papel de mãe, o papel de esposa, fica meio essa dúvida. E o homem, o que dizer nessa hora? Quero, não Quero, quero, gosto, não gosto. É muito difícil se colocar nesse momento? Eu passei por esse desafio. Eu acho que a Uhum. Claudiane estava em casa Ai, porque ela ó. falou da minha camisa, hein? Pelo amor de Deus. Ela falou assim: ah, jura mesmo? Você não tem outra camiseta para ir? Mas enfim, a gente espera que fique bem, pelo menos depois Tá na muito bonita a câmera. camisa. Eu só falei do exemplo por causa que realmente é muito Mas isso, é um né? exemplo real, muito bom. A mulher, ela fica nessa linha entre esposa e mãe. Ela dá Uhum. essa virada ali. O homem eu já não vejo tanto nessa lógica do pai e marido, mas a mulher, ela circula muito nisso, né? Um dos processos, então, assim, a infância foi um processo determinante para eu entender quantas coisas eu interiorizava, quantas coisas eu segurava por conta da minha formação. Eu sempre achava que estava incomodando, poxa, não posso incomodar minha mãe, preocupá-la e tal, né? Aí depois no contexto do padrasto também, falei assim, poxa, nossa, já é um desafio, ele me aceitou, nossa, eu sou. Então foi um contexto. E um dos outros motivos foi a questão do próprio relacionamento conjugal. Uhum. Então, isso que você diz sobre não se impor ou não impor alguma opinião, ou não responder ou corresponder para esse instinto da esposa mãe, da esposa que vai determinar, acontece. E na terapia de casal, isso foi importante para eu entender que eu precisava falar, Uhum. né? Que eu precisava comunicar o que era importante, da minha esposa compreender que eu Uhum. estava sentindo, Sim. né? Porque às vezes o mecanismo natural do homem é justamente evitar o conflito e a discussão. Ah, tudo bem, ela não gosta da minha camiseta, mas eu não vou falar nada porque eu não tô afim de E vou sair, vou assim mesmo e e vou pronto, assim né? Ou mesmo, vou trocar sem ou vou querer. É. trocar sem querer. Então, tudo isso é um misto. E para cada homem, ele vai corresponder de uma forma. É daí que surge, às vezes, o conflito, porque nem todos são os interiores. Existem homens que, às vezes, são mais reativos, e aí podem existir os conflitos. Uhum. Mas eu acho que tudo parte da comunicação. Então, a terapia de casal me fez perceber essa necessidade de falar, de Uhum. verbalizar, olha, mas eu gosto por esse motivo, ou olha, acho que tem que ser assim, e não é fácil.
Não é fácil porque é nesse momento que a gente vai lidar, às vezes, com as conversas extensas que os homens evitam a Evitam todo bastante. momento, né? Aham. As DRs. As DRs, né, as preocupantes DRs. Mas eu creio que certo ponto são necessários. E até compartilho aí uma experiência positiva depois dessa terapia de casal, que é o seguinte, eu acho que quando a minha esposa começou a perceber a manifestação da minha comunicação, de algumas vontades, eu acho que ela também parou de questionar alguns pontos. Assim, fala, Uhum. poxa, acho que ele já está falando, já me explicou o porquê sim, o porquê não. Então deixa. Então acho que foi um trabalho em conjunto, um trabalho de equipe mesmo, né? Sim. Mas é natural, acontece o tempo todo, assim, né? E é importante a gente falar aí, já que estamos falando de terapia de casal, é, que terapia de casal é com psicoterapeuta, gente. Porque Por tem favor. muita gente aí que faz um trabalho, de conselheiro, de eu tô tomando cuidado para Uhum. não ofender ninguém. Mas assim, psicoterapia é com o psicoterapeuta. Eu já recebi em consultório mulheres destruídas, destruídas, que acabou, sabe a gota final que faltava para o copo transbordar e terminar o casamento? Porque foram se aconselhar com uma moça que trazia conselhos de casais e tarará dentro de uma determinada religião, e ela virou na frente do casal. Mas você tem que obedecer seu marido, porque ele é o líder da casa, porque Hum, ele é isso. hum, Ele acabou com a mulher, o homem se sentiu ali uhum, no controle da situação, e aí não uhum. teve mais escapatória para aquele relacionamento, né? Então, psicoterapia, terapia de casal é com psicoterapeuta. Existem muitos pseudocientistas aí, né, que falam de pseudomundos aí que não tem base científica, não tem embasamento teórico, né? Então é importante falar isso, né? Eu acho que você deve perceber um pouco disso também, Ah, né? sim, não, acontece. E é procurar ajuda, é ter ali mesmo a indicação correta ali para fazer, porque até amigos, né? Às vezes, Uhum. e principalmente para o homem, antes de qualquer ajuda profissional, a gente busca outra. Primeiro, assim, a alternativa é mais limitada, né? Eu até conto uma história aí nesse início do que não dizemos, eu até compartilhei sobre a comunicação na amizade mesmo, assim. A gente estava com algumas dificuldades conjugais, eu falei, eu vou eleger ali um casal de amigos próximos, e aí eu vou conversar, vamos trocar uma ideia, e eu entendo que a rede de apoio tem uma Sim, importância. importante. E aí, quando nós fomos, né, procurar esse casal de amigos, aí naturalmente as mulheres ali se olharam, se conectaram, olha, tá acontecendo Uhum. isso, né? Provavelmente ali no tempo delas. E aí o meu amigo falou assim: vamos lá no mercado comprar as coisas pra gente fazer um jantar. Sim. Gente, foi muito engraçado, porque é, aí eu falei assim, poxa, deu abertura e eu vou falar tudo que tá acontecendo. Aí eu falava, ó, é isso daqui, tô me sentindo assim. Ele, tá bom, chegamos no mercado. Vamos entrar para agilizar, a gente já conversa. Aí no corredor, vai, conta aí, o que que tá acontecendo? Aí eu continuava, iniciava novamente, né, o meu desabafo. Aí ele falava, vai lá pegar o pão, eu vou lá pegar isso para agilizar. Aí eu falava, a gente veio trocar uma ideia, eu preciso dizer o que tá acontecendo. Eu já não queria fazer, mas agora que eu vim, aí quando a gente se encontrava de novo no corredor, vai, continua. E aí, como que vocês estão? Aí quando eu duas palavras, pega lá o refrigerante. Ou seja, o homem tem essa dificuldade de se Uhum. conectar. Sim. Então, por mais que existam caminhos, voltando ao que a Aline estava falando, por mais que existam caminhos, uma rede de apoio, uma amizade, é importantíssimo a ajuda profissional. E o profissional preparado para poder. Uhum. E aí foi na conversa com a psicoterapeuta, depois de não sei quantas sessões, né? Porque o homem é Sim. um pouquinho mais complicado. Eu falei, não, vamos esticar um pouquinho mais. Uhum. Mas quando eu consegui me abrir, ou quando eu consegui falar, aí as reflexões vêm, aí o momento mesmo né, racionalizar algumas coisas, né, ou até trazer um pouco de emoção para aquilo que é muito racional, aconteceu, mas com uma Uhum. ajuda profissional mesmo.
E, nossa, é muito bom você falar isso, desmistificar realmente essa questão da terapia de casal, que muitas pessoas acham que, um monte de coisa. E realmente, assim, a função dela, que é aquilo que eu falei, é você reconhecer realmente. Conhece a pessoa, mas agora eu quero conhecer novamente essa pessoa que está comigo e principalmente entender. Que nem no teu podcast, o que que ele não disse até então? Por que que eu não sei certas coisas até então? Exato. Porque eu falo que os homens colocam assim, né? Ah, mulher é difícil decifrar uma mulher, coloca um monte de Uhum. coisa. Só que eu tenho pra mim que a caixa de Pandora são os homens, realmente, porque é difícil, porque vocês, de certa maneira, não aprenderam a falar o que sentem, medo de julgamento, medo das questões sociais, na própria história, né, da psicologia, falando sobre as questões emocionais, é muito julgamento. As pessoas, falou sobre emoção é frágil, não sabe, tem que ser muito rígido muitas vezes. Isso é difícil. Então, na terapia de casal, eu vejo que isso fica muito mais aberto. E a importância de ser um profissional é porque é uma pessoa neutra, né? Não é Sim. parente, não é amigo, não é. Tem o sigilo, que é algo assim primordial em psicoterapia, que tem que ter esse Uhum. sigilo, mas é uma pessoa que vai ter o equilíbrio, que vai poder olhar ambos os lados, entender aquela relação. E o que eu falo sempre, né? A terapia de casal não quer dizer que o casamento vai dar certo, não é ali que vai resolver, vai reconhecer aquela pessoa. Será que eu quero ficar com essa pessoa dessa forma? Eu vou tirar aquele ideal do passado lá e agora quem é você de verdade? E sabendo as fragilidades, sabendo o que essa pessoa está trazendo. Então, sim, gente, terapia de casal, muito boa. Clínica Psec tem, está muito bem lá com terapia de casal. Procurem, Procure, que procurem. ajuda bastante, né? E, nossa, é um assunto que eu gosto, que eu fiquei, assim, muito feliz de você estar falando sobre isso, que acho que faz uns 3 anos, 2023, que eu fiz o livro, participei do livro Código das Emoções. E o meu capítulo falava sobre vulnerabilidade. E para falar sobre esse capítulo, eu li muito a Brené Brown, que ela fala muito sobre a Uhum. vulnerabilidade, e tem um livro dela que é A Coragem de Ser Imperfeito, que traz uma lógica muito bonita da Brené Brown com o marido, em que os Uhum. dois estavam numa caminhada e ele tinha que nadar no lago, ele não queria nadar no lago porque ele acho que ele não estava tão bem fisicamente, e ela querendo que ele nadasse no lago para poder fazer um momento romântico, só que nenhum falou uma coisa pro outro, ninguém disse nada, né? E depois foi muito mais simples quando ele falou, não entrou no lago porque ele achou que ele não estava tão bem fisicamente, e ela ficou chateada porque ele não levou a flor para ela no lago lá que estava acontecendo. Era uma simples conversa Sim. que era o fato de dizer realmente o que a pessoa sente. E no homem, no masculino, parece que isso é uma barreira tão grande. Falar o que sente, falar que não gosta de certas coisas. Na própria relação com os amigos. Saio num grupo de amigos, todo mundo toma cerveja e a pessoa quer tomar Coca-Cola. Muitas vezes ela não diz que quer tomar Coca-Cola, com Exato. medo de um julgamento, porque o que vão achar? Vão achar que se eu tomar um suco, vão me julgar. Em pequenas situações do dia a dia que a gente vai percebendo o que não se diz, né? Exato. Na preparação desse trabalho e desse projeto, eu estava lendo um pouco sobre masculinidade hegemônica, que na Uhum, verdade foi um termo que se popularizou mais ali em 1995, e depois os sociólogos começaram a destrinchar sobre todo esse padrão que é imposto de força, de não chorar, de não, né, se sensibilizar ou até de responder, né, negativamente a esse padrão imposto. Eu não vou beber, eu não vou, né, não quero falar sobre sexo aqui, não, eu uhum, tenho, né, a minha responsabilidade dentro da minha casa, com a minha esposa. Então, são tantos padrões que muitas vezes existe essa dificuldade de nós quebrarmos que a gente passa por alguns processos. E eu comecei a me projetar nesses processos, né? E um dos primeiros processos é a supressão emocional. Então, eu começo dentro de um determinado momento, conscientemente me limitar àquele estímulo emocional. Então eu não vou chorar. Ah, eu tô triste por alguma situação, mas eu não vou chorar. Eu vou suprimir isso conscientemente, porque se as pessoas me veem chorando, elas vão me ver como frágil. Né? Ah, eu não vou verbalizar, porque não, falar sobre emoções, não, homem geralmente uhum. fica mais ali dentro, né, de um outro quadrado. E aí isso pode prosseguir para não só a supressão, mas aí a repressão. De fato, emocional, que aí ali já sai do nosso consciente, mas a gente já consegue ali criar esse bloqueio de realmente não chorar, seja a situação, seja a proposta, e isso pode acontecer nos mais variados aspectos, de não verbalizar, de não conversar, de não falar sobre as coisas simples. É,
eu percebia que eu tinha muita dificuldade de dizer um não, de saber se eu estava incomodando as pessoas. Então, realmente, às vezes um simples não que eu precisava conversar e dialogar com com a minha esposa, ó, não, isso não, ou isso sim, era por conta de todo esse processo de formação, e aí que eu precisava descobrir, porque quando eu me via com a necessidade de falar, eu falei, não, eu não vou ter que explicar tudo, eu não quero, mas eu não precisava explicar tudo, eu podia simplesmente dizer sim ou não, e depois isso se tornando uma conversa saudável, uma construção saudável. Então existe um processo bem difícil aí, viu? Uhum. E tem aí também, dentro do que você está falando, a continuação dessa falta de comunicação, que às vezes a gente percebe, né? Começa a se tornar, quando não se comunica, tem alguma maneira da gente se comunicar. Não se comunica verbalmente, mas existe um outro tipo de comunicação, que pode ser o silêncio, ou que pode ser uma comunicação mais violenta, Sim, né? E aí, a partir do momento que começa a gritar, xingar, brigar, pode transformar em questões de agressões físicas, sim, né? E acaba sobrando para o filho, para os filhos, né? Para toda a estrutura, né? Então, eu vejo que é assim: o primeiro passo é o homem se permitir parar, tanto o homem quanto a mulher, mas se permitir parar o que eu estou sentindo. Ai, que todo mundo vem que. Ai, eu senti um negócio aqui do nada que veio e que eu não sei dizer o que que é, uma coisa ruim, né? E aí, tá, o que que foi essa? Vamos nomear? Vamos dar nome ao exato, sentimento? Ah, você sentiu ansiedade, você sentiu raiva, porque é proibido muitas vezes sentir raiva, né? É proibido a gente sentir triste por ou ficar feliz por coisas que a maioria fica triste. Então, parar, reconhecer o que eu tô sentindo, diante desse estímulo, né? Diante desse sentimento, qual que foi o estímulo, né? Qual que refletir sobre foi? isso, né? Ai, eu fiquei chateado porque ela virou e falou: ai, mas você também não me ajuda nada em casa, né? E eu tô aqui do meu jeito me ajudando. Aí eu falo: ah, mas também pra você nada tá bom. E aí vira aquele caos dentro de casa, né? Exato, Justamente por não ter essa comunicação saudável. exato. E poderia ser resolvido, mas não me ajuda em quê? O que você precisa que eu faça? Porque às vezes a nossa intenção de ajudar é diferente, a gente tem uma leitura diferente. Eu sempre falo com a minha esposa assim, eu sou muito dos atos de serviço, né? Então a Uhum. minha comunicação ali do amor, ou como a gente se relaciona, é mais ali do ato de serviço. Então eu imagino que para ela, quando eu chego do trabalho, eu acho que cuidar da pequenininha, eu tenho uma filhinha de 2 anos, né, um filho de 15, nós temos um filho de 15 e a Elisa agora com 2. Então, prestar toda essa assistência e tirar ela um pouco ali do encalço da mãe, sabe? Vem aqui, vem Uhum. brincar, é o mais importante. Mas às vezes na leitura dela ou na necessidade que passou o dia inteiro, não é isso. É uma outra. Então, essa comunicação de trocar é importantíssima, porque se a gente não consegue se conectar nisso, eu vou achar que é o suficiente, ela vai achar que eu realmente não contribuo com nada, mas porque a gente não alinhou essas expectativas, Sim. né? E homem não alinha expectativa porque no meio de alinhar expectativa tem que conversar. Então é um desafio. Eu vou alinhar a expectativa conversando. E às Uhum. vezes a gente precisa da nossa objetividade, né? Então é um desafio diário, mas que a proposta é justamente essa, estimular, né? Sim. Estimular essa conversa, esse diálogo, essa leitura de ambiente. E é isso. Uhum. E assim, Eliabe, a proposta, né, do o que não dizemos, né? Uhum, Para os homens, eu vejo que ela reverbera em que sentido? O corpo fala. uhum, Quando eu não consigo verbalizar, o meu corpo vai dizer de alguma forma sobre sim, isso. E aí a gente começa a perceber os índices em termos de estatísticas, como exato. as enfermidades, as patologias começam a cair em relação assim, a cair sobre o homem, mas aumentar os índices. Em que sentido? Suicídio. Muitos homens, realmente o número de homens é maior do que o de mulheres em termos de suicídio. Depressão, muitos, a depressão ainda tem em termos estatísticos o feminino
como superior, mas o masculino tem aquela lógica que não foram identificados ainda, mas tem comportamentos relacionados com depressão, Sim. mas não dizem que estão com processos depressivos, né? Vícios, muitos relacionados com essa questão de não falar, mas sim buscar uma outra alternativa. E o vício tem sempre uma lógica de fuga. Se aquele ambiente, aquela situação não está adequado, eu vou buscar um outro contexto para poder sentir um alívio, de certa forma. Então, se eu não consigo dizer certas coisas do ambiente familiar, eu busco outros artifícios para Sim. poder suprir aquela angústia, aquelas necessidades que a pessoa está passando. E um outro índice está em relação ao ataque cardíaco. Homens que realmente têm uma incidência muito grande em hospitais, com aquela ideia de infarto, né? Estou infartando, tudo isso, e aí quando vê tem questões de ansiedade, e no fundo, não conversam, não falam com a pessoa, não dizem o que sente. Você já percebeu isso também nessa questão, até conversando com os médicos, enfim, isso realmente bate com o que você está trazendo? Totalmente, totalmente. Acho que a gente compartilhou um pouco. A minha atividade, né, profissional é fazer essa visitação aos médicos e principalmente os psiquiatras que acabam fazendo esse cuidado em saúde mental. E o autocuidado masculino é muito negligenciado. Pela Uhum, baixa procura, por entender essa necessidade, por de repente, justamente dar valor muito maior do que deveria a essa questão cultural de que homem, né, precisa ser forte o tempo todo. Então, é, é exatamente isso. Os índices são muito maiores nos homens, então a efetividade, né, do atentar contra a própria vida, né, e a conclusão disso é muito maior no público masculino do que nas mulheres. Então eu ouço e acaba recebendo essas informações. Então, além de todo esse histórico pessoal que me levou a iniciar esse projeto, a escuta sobre isso é muito importante para fazer o que não dizemos um lugar de desabafo. E é um contraponto, né? uhum. Porque assim, homem geralmente não fala. Não fala com a esposa, não fala com a mãe, não fala com quem tá próximo. Eu tenho um filho, né, um menino também de 15 anos, e eu vejo a dificuldade ali de Idade De falar. verbalizar, difícil. de se abrir, de conversar pai, mãe. E a gente tenta estimular isso o tempo todo. A gente tenta trazer, olha, ó como é importante. Porque senão ele chega nessa condição. Uhum. E aí, por várias questões. Sabe a principal queixa, muitas vezes, que os médicos, os psiquiatras dizem, às vezes da não busca de tratamento, é porque eu vou tomar a medicação e eu vou ter a minha alteração ali de libido, Sim. eu não vou ter, né? Uhum. Então, tudo isso tem que ser pensado. Muitas vezes, para o homem, essa questão sexual é muito importante, Sim, porque, né, o homem, com a questão sexual, ele precisa, né, se relacionar sexualmente para se sentir bem. E a mulher faz Uhum. isso quando ela está bem. Então, é Sim. diferente, sim, né? sim. Já aí a gente tem que tentar e pensar nesse equilíbrio que não vai existir. Então, o homem não vai procurar porque ele vai falar, a primeira coisa que vai interferir é nisso, então não vou tratar, Uhum. não vou medicar. E aí, por isso que tudo isso vai desencadeando na questão de saúde, né? Eu passei por um processo de burnout muito grande também, uma época, né, por questões do trabalho e verbalizar sobre isso foi um desafio. E aí Sim. foi muito posterior a isso que a gente começou a ter alguns problemas, e aí eu procuramos, né, terapia de casal, nos apegamos à nossa fé, né, muito, porque isso também tem uma contribuição Sim, gigante, mas é um desafio da gente enxergar que está acontecendo alguma coisa. Uhum. sim. E você que está ali no meio dos psiquiatras, é mais do que uma questão de é, o maior índice de suicídio, né? Os homens terem um maior índice de suicídio, eles têm, às vezes as mulheres idealizam mais, porém elas são mais covardes, vamos dizer assim, Na né? execução, né? Elas pensam, vou tomar tantos remédios que não são eficazes para o ato em si, né? O homem, ele é muito mais pontual. Vou Sim. fazer isso, papum, que não tem jeito, né? De não dar certo, vamos dizer assim, né? Os psiquiatras trazem para você, quando você está contando para os psiquiatras sobre a sua ideia do podcast, Poxa. o que que eles falam para você? Se você não está falando, comece agora. É. Não, vamos. Meu Saúde Deus pública, do por céu. favor. O que não dizemos? Ó, eu preciso me desafiar
a justamente criar essa coragem, porque é aquilo que eu falei, assim, eu lido com os profissionais o tempo todo, e aí startou o projeto em 15 dias, é bem recente, então acho que tem 15 dias que eu iniciei com a rede, comecei a fazer ali, né, as indicações do que vai ser tratado, de como nós vamos nos expressar, e ainda preciso fazer um trabalho pessoal de falar assim, eu não vou incomodar os profissionais com esse assunto, com esse tema, será que eles vão interessar? Mas é importante, né? Eu tô ali no dia a dia, e eu acabo recebendo essa enxurrada de informação, mas é um canal, né? Com Precisa ser um certeza, canal, né? porque quando o homem chega no estágio da execução e efetivamente ali de atentar com a própria vida, é muitas vezes, e principalmente por tudo aquilo que ele guardou e talvez não conseguiu compartilhar com um amigo do mercado que não deu bola, às vezes fala assim, Uhum. poxa, agora eu estava precisando conversar, então às vezes começa de uma forma simples, mas que chega num estágio difícil, né? Então é o que eu ouço o dia todo. Pretendo compartilhar sim alguns colegas, né? Alguns profissionais com maior proximidade, né? Que já viram, né? Ou que já chamaram, já parabenizaram pelo projeto. Então eu estou bem feliz com isso, né? Tenho contado com o apoio de muitos deles ali, dizendo que o que for necessário a gente vai colocar para frente aí. Então eu tô com uma expectativa boa e entendendo que é um assunto necessário mesmo. Como eu falei, é um contraponto, porque eu não falo com quem é próximo, mas será que eu vou falar numa rede social? A minha proposta não é de ser uma rede social para que eles falem, porque se a gente naturalmente já não fala como homem, eu imagino que aqui seja mais que eles saibam que existe um espaço e que Sim. falar é importante. Então, se a gente atingir esse objetivo principal, para mim é o mais importante. Uhum. Sim. E eu vou te falar uma coisa, precisa muita coragem. Porque além do machismo estrutural, além de uma relação que as mulheres mães reforçam o comportamento de homens machistas, né? Todo um processo histórico construído ali, e que o homem não se permite, que o homem mesmo se pune até por sentir. Ai, parece que eu sou a mulher da relação, né? Ou a mulher fala, ai, parece que você que é a mulher da relação, que quer conversar, tal. Alguns homens que gostam de De DR, ideia. né? Não são todos, mas assim, quando eles gostam, são punidos também. Você precisa ter coragem, porque assim, a gente que trabalha com a área, eu que trabalho com a área da violência, né? Que eu falo de violência doméstica. Quem pega só um lado da história, né? Vai falar, nossa, lá vem essa feminista, né? Mas quem pega um corte ali não percebe todo o processo que eu construo do peso que é esse processo feminista para a mulher, o quanto ela acumula função, o quanto ela Sim. acumula responsabilidade, então ela sai de uma total condição subjugada por uma condição de autopoderamento que a gente precisa ter um equilíbrio. Eu não quero ter atividades, eu não sou forte, musculosa, eu não quero trocar pneu de carro. Não, não, né? Então ter um equilíbrio ali, mas o pessoal cai matando em cima, falam as coisas, então é um processo bonito, muito bonito, muito bonito, de muita coragem e que eu vejo ali que é um canal que temos pouco, né? Quando eu fui Sim. procurar Uhum. assuntos sobre sentimento dos homens, o que os homens falam, né? Já ouvi aqui até, né, de advogados, quando a gente falou sobre violência contra o homem, porque existe violência doméstica contra o homem, não existe lei, que eles falam João da Penha, né? É, Enfim, mas existem muitas mulheres que cometem crime e em um outro momento, falando com outro advogado, não que veio no podcast, ele falou assim, mas não tem violência contra o homem. O homem que passa por isso é porque ele gosta. E começou a contar os casos dele. Eu falei assim, Jesus, horror, socorro, né? Assim, reforçando um o, padrão, Uhum. o né? homem nem se permite sofrer violência, Sim. né? De tamanha pressão, né? Então, é um trabalho árduo, É. Uhum.
mas muito importante Ah, ali, sim. sim. Parabéns, Eliabe, eu fico Não, feliz, eu assim. agradeço e como eu falei, é o desafio diário, né? Porque a cada postagem, a cada novo tema que a gente Uhum. procura trazer, vem essa reflexão, né? A nossa reflexão cultural. Poxa, não, eu não vou colocar esse sentimento aqui porque nenhum homem vai querer conectar ou nem vai querer conversar sobre isso. Ah, não, deixa eu mudar esse. Eu falo, não, a proposta é essa. Não, vamos falar aqui sim. Então Uhum, é um desafio, até o próprio desafio, né? O interior de falar, não, vamos expor, vamos colocar e vamos deixar as coisas acontecerem. sim. Então, assim, que fique bem claro assim mesmo, né? A nossa proposta não é em nenhum momento minimizar esse sentir da mulher, também o espaço que existe hoje já construído na sociedade, mas é também ampliar esse espaço para o homem que precisa ser ouvido, para um homem que quer compartilhar, que quer falar sobre sentimentos, não minimizando, né, essas responsabilidades que precisam em determinados pontos, eu creio que são do homem, sim, né? Mas a gente precisa equilibrar aí essa conversa. Uhum. E a proposta é essa. E assim, né, Eliabe, eu vejo que é um projeto teu, de longo prazo, em que sentido? A gente falou um pouco sobre as crianças, como tem certas dificuldades, o adolescente, o jovem adulto, com as demandas que acontecem no dia a dia, esse peso. E aí eu queria trazer um pouco do lado que eu estudo muito, que é o idoso. Mas por que que eu queria trazer o idoso? Hoje eu tive uma reunião com a esposa de um idoso que tem Alzheimer. E aí, uma das perguntas que eu fiz para ela era assim: como que você define Alzheimer, então, né, nessa pessoa? E ela respondeu para mim: eu acho que é a época que ele consegue falar as coisas sem filtro, ele consegue dizer o que ele sente. Por mais triste que é essa doença, consegue falar. Aquilo me tocou tanto porque aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso. E, por exemplo, a demência frontotemporal, ela é muito relacionada com as questões de linguagem. E um dos sintomas é que o homem, na maioria, mais afetado ali, vamos pensar nos homens nesse sentido, perde o filtro da fala. E aí tem até o julgamento. Nossa, tá falando de tudo, tá falando um monte de coisa. Só que, na verdade, ele tá falando o que ele sente. E que nunca pôde falar. E aí que eu vejo, né, o quanto que isso fica suprimido na vida da pessoa. Hoje, né, os idosos que eu estou atendendo, 70, 80, 90 anos, imagina que lá atrás não podia falar nada do que sentia, nada do que achava, aquela questão que eu trouxe no começo, a decisão assertiva, é isso e todo mundo tem que seguir aquele caminho e o medo que aquilo dê errado, porque fica em relação ao homem aquela decisão. Quanto que aquilo foi acumulado, mas que isso vai reverberar também em processos neurológicos. Então, quando você traz essa proposta, né, para o masculino realmente falar mais sobre as emoções, aonde que isso vai desaguar? Vai falar assim, ah, não falo, não falo, vou ficar a vida toda sem falar. Não, isso vai estourar lá na frente. E uma lógica, não estou dizendo que os homens que não falam vão ter demência, não é isso. Mas que é um dos sintomas quando chega nessa fase, falar muito e ninguém entender por que essa pessoa está falando tanto. Então a pessoa começa a dizer o que gosta, a pessoa começa a dizer o que ela acha, e todo mundo da família fica muito assustado. Nossa, você gosta disso? Nunca imaginei isso na pessoa. Então, para a pessoa começar aquela ideia assim, organizar antes esse processo, já dá para dizer o que você gosta, para ter uma vida com qualidade, uma vida Exato. saudável. Ah, todo mundo quer viajar para um lugar, eu quero viajar para outro. Um ponto que eu sempre falo em terapia para as pessoas, em termos de se posicionar, é até eu dou o exemplo da pizza. Ah, na família vamos pedir uma pizza. A maioria das vezes pede o filho gosta de um, a filho gosta do outro. Eu não me lembro de homem falar, olha, eu gosto do meu sabor. Muitas vezes ele pega o sabor de todo mundo e raramente ele coloca uma fatia do que ele gosta, porque nem espaço para isso tem muitas vezes. Então, dá uma analogia aí, na pizza que você pede no final de semana, se é do teu gosto também, ou se você só tá fazendo pelo gosto dos outros, né? Que nem você falou, tem teu filho, tua filha, tua esposa, ah, vai ver você gosta de pizza de alite, sei lá. Mas nunca pediu, porque é difícil você falar que Exato. gosta de certas coisas, né? Então, o que não se diz e o quanto que aquilo E vai o acumulando, quanto né? atum. Eu gosto de pizza de atum, viu, Gabi? Olha Por lá. favor, vamos pedir o de atum. E agora refletindo, olha como já é um tratamento também. Aham. Eu não faz tempo que eu não como uma pizza de atum. Porque você Olha não só, pede, porque você faz pelos Justamente. outros. E né? aí o porquê? Justamente assim,
existe essa responsabilidade interiorizada e fala assim, poxa, não vou. E o medo da conversa depois. Atum, pra quê? Eu não Ah, só vou você explicar o porquê que eu gosto de come. atum, né? Uhum. Não vou conversar sobre isso. Eu gosto porque eu Mas é, gosto também, né? mas é real, nós não precisamos estar doentes mesmo para poder verbalizar. E acho que Uhum. isso é uma grande lição para a proposta desse trabalho, né? Então não esperar uma doença ou algo mais sério acontecer para dizer, para compartilhar. E até de uma forma também, né? Porque a gente vai trabalhar muito essa temática descontraída, né? Trazendo as no dia a dia, situações do dia a dia, a pizza, o pedido da Uhum. pizza, que às vezes existe o conflito ali, para que a gente consiga se identificar e a partir da brincadeira, muitas vezes, conseguir se conectar com uma coisa que a gente sente, né? Sim. Realmente E dizer o é, que o que quer. que quer, né? Porque eu tava pensando agora aqui que a mulher, por exemplo, se fala muita coisa sobre menopausa. A mulher, muitas quando entram na menopausa é um luto, é um processo complicado, outras não, né? Mas tem todo um tratamento. A mulher Tem uma fala mais aceitação clara, social. Uma aceitação fala social. claramente, eu estou entrando na menopausa, né? Agora, para o homem, não é esse mesmo processo, né? Por exemplo, falar de disfunção erétil, né? A mulher vira e fala assim: ai meu Deus, que calor, acho que eu tô entrando na menopausa. O homem não vira e fala assim: nossa, acho que eu tô com disfunção erétil, Uhum. né? Porque não se Eu não sei se fala. vocês já ouviram no rádio o anúncio do trabalho da medicina para o homem que Uhum. está em Uhum. disfunção erétil. Venha, você vai ter uma sala individualizada, você não encontra com outras pessoas, você não Aham. Sim, cruza com ninguém. Eu escondido. fico imaginando, né, aquela. Pelo amor de Deus, nunca precisei. Ai, Mas eu quero dizer, eu fico imaginando naquele anúncio. Já pensou? Você entrar num lugar, todo mundo vendado, fechado, ninguém te cruza. Você entra numa sala, começa a conversar e aí fala, acho que, não sei, para uma tela, para um Sala espelho. computador, uma sala espelho, olha, estou de com capuz, disfunção óculos erétil. de sol. Enfim, então é aquilo, né? Até eu trouxe um pouco aí da cultura, tá vendo? Eu nunca precisei, ó, o homem falando Ah, aí, né? é. Uhum. Mas eu quero dizer exatamente isso. Existe uma construção que nos limita, que nos barra, né? E a proposta também não é levar tudo para o outro lado. Ah, não, olha, meu Deus, esse canal aí vai deixar o homem também, né? Não, é a gente trazer esse equilíbrio, o equilíbrio da Sim, fala, o equilíbrio da sim, comunicação, sim, para sim. que isso vá melhorando, né? Sim. E aí, falando sobre coragem, né, de começar, por exemplo, do livro Coragem de Ser Imperfeito, coragem de começar esse podcast. Aí eu queria até puxar aí um pouco, aí, vamos lá, sardinha pro lado do estúdio do Ah, Gargamel. vamos lá. Como que foi pra você e como que foi o estúdio pra você, pro pessoal saber, gente, porque vocês pensam assim, como é que começa? Tem que ter ajuda, tem que ter esse carinho, esse cuidado. Então fala pra gente como é que foi esse período pra você aí de começar o podcast. Olha, vou ter que. Agora vamos E é falar do real, Rodrigo. hein? É É, real. Rodrigo. Rodrigo, você Rodrigo. quer sentar à mesa e Rodrigo, contar por suas favor, se quiser. experiências aqui com a Vai ter que gente? mostrar a Vem carinha falar, depois, Rodrigo. vai. Ó, mas o ano passado, a minha esposa deu uma entrevista para vocês, a Gabriela, ela é intérprete de Libras, e de lá, né, eu já tinha um projeto ali em andamento, eu falei, poxa, eu vou tirar isso do papel. Mas como eu falei, pensei, refleti, falei, poxa, acho que não é um tema que vai ser interessante, poxa, falar para homens e tal, será que vai existir conexão, né? Tanto que é uma proposta aberta, é para homens, mas as esposas, as mães, todo mundo quer entender um pouco esse Uhum. universo, é super convidado. Mas fiquei com muito medo de tirar do papel. E tanto que quando eu chamei o Rodrigo aqui do Gargamel, há um ano atrás, praticamente, ele, né, incentivou, falou, ó, tira isso do papel, a gente ajuda no que for necessário. Mas aí eu segurei, amarrei e tal. E aí procurei ele novamente esse ano. E aí foi também um desbravar, né? Eu falei assim, poxa, eu quero falar de um tema. Quero colocar para fora aquilo que tá preso na garganta, né? Quero. é, E aí foi um incentivo que precisava. Porque ele falou, ó, coloca, começa, troca o pneu com o carro andando e não deixa o negócio ficar perfeito, não. É um projeto, acreditou no projeto, né? Então isso me deu muita força para realmente acreditar que a ideia viraria realmente, né, o Uhum. real. Então eu agradeço, né, a vocês que fazem esse trabalho, que foi muito importante para ter esse espelho, Uhum. e ao estúdio, ao Rodrigo, ao Gargamel, que também incentivou e falou: meu, tira do papel, a gente vai te apoiar, vai te ajudar, vai iniciar esse projeto com você.
Então, isso ajudou, viu? De homem para homem, Gargamel fez aí resultado. Ai, que chique, eu adoro o slogan agora, viu? Ah. Não é de mulher para mulher, Marisa, É, mulher agora. Olha que chique. Agora você tem que fazer uma devolutiva aí, hein, Rodrigo? Viu que Ele bonitinho. vai fazer. Eu fiz essa pergunta porque muitas pessoas que estão assistindo têm esse ímpeto, essa vontade. E aí é aquela ideia, nossa, é muito difícil, não vou conseguir. E é aquela ideia é atitude, é o querer, é realmente você ter aquele sonho e dar corpo para esse sonho. Então, muitas pessoas estão para ajudar, que nem você falou. Muitas pessoas que estão apoiando, que estão junto com você, como nós tivemos isso também, né, Aline? Sim. Então, assim, não deixa a vida, o medo dominar a sua vida, Exato. né? Vai com coragem, se tem isso aí, e é um sonho. A questão do podcast, vem aqui no estúdio, vem aqui falar com o Rodrigo, que eu sei que ele tira do papel, é o slogan dele, aqui a gente tira as coisas do papel. Então, já fiz uma merchandising boa pra ele Nossa, hoje. hein? Boa. Não, Quero ele desconto hoje, hein? ele separa um tempo para te receber, senta, Aham. mostra como funcionam as coisas, então vale a pena. Ai, Faz que um bom. corte só dessa parte aí, Rodrigo. Mas com tantas coisas, já chegou nossos horários também aí, gente. Olha que assunto gostoso. Tá cheio de perguntas aqui, Eu mas eu sei que o nosso também horário queria- vai que vai, né? Não, vamos fazer uma troca aí, a gente já fala mais, estica esse assunto aí para um outro momento. Sim, sim. Sim. Então, assim, só tenho a agradecer você, Eliabe, por ter vindo aqui. A gente sabe que tá aí, ó, a gente tá assim, com todos os bons sentimentos para que dê tudo muito Obrigado. certo, né? Que você realmente tenha muito sucesso, que o teu programa, que o teu podcast venha com tudo, que vamos dizer, assunto bom, temas bons tem de monte aí para você. Agora é só pegar o jeito aí e tocar para frente, né? Ó, posso deixar uma dica de um Por tema que eu favor. queria ter falado, mas que a Claro. gente não teve tempo? Fins de relacionamento. Mulheres e homens têm tempos diferentes. Por que disso? Eu sei que você traga alguém aí dessa área porque é importante, porque pessoas ficam presas em relacionamentos totalmente fadados ao fracasso, porque às vezes a mulher é muito mais rápida nesse processo de término de relacionamento e o homem é mais difícil de aceitar. Então aí é só uma dica Boa. que eu recebo muito em consultório, tanto de mulheres quanto de homens. Mas aí é um programa só para falar disso. Com certeza. Boa, anotado e falaremos sobre isso, viu? Uhum. O que não dizemos a respeito dos fins de relacionamento. Sim. Sim. Vamos pra Não, a cima. gente vai mandando para você umas dicas para falar, Com porque tanta coisa que a gente certeza. recebe, né, Ali? Sim. E assim, gente, só tenho a agradecer e agradecer também o pessoal que ajuda a gente aqui. Então vamos agradecer aí a Ju de Almeida, que cuida dos nossos cabelos, coisa muito boa. Muito obrigada, Ju. Agradecemos o pessoal do Tem no Limão, que faz a nossa divulgação semanal aí. Muito obrigada ao Guilherme e toda a equipe. Agradecemos também aqui ao estúdio Gargamel Produções, que ó, já falei tanto deles hoje, né? Então, assim, mas a gente sempre tem essa gratidão pela ajuda e pelo apoio, que se não tivesse todo esse carinho, realmente ia ser mais difícil aí a história. Então, assim, a gente sempre tá muito aconchegado, acomodado aqui, gostoso, né? Tá, É divertido, né? Divertido, é Fora bom. que é Então, divertido. né? E agradecemos a Clínica Psec, gente, que proporciona esse momento tão bom, que eu acho que ela tem acho que a Clínica Psec tem uma aura tão bonita que ela vai Sim. unindo pessoas, né? Que nem no dia que veio a sua esposa, foi tão bonito o programa dela, né? Com a questão dos intérpretes, tudo foi, nossa, foi assim, dá de arrepiar o programa. Sim. E de lá, você está aqui com a gente, então eu vejo que é uma corrente do bem, que a Clínica Psec faz isso, né? Ela vai unindo as pessoas e acho que é um grande presente que a gente tem, né, Aline? Sim, sim. Presentaço na minha Uhum. vida, a Clínica Psec, não tenho nem palavras, assim, é um prazer, eu amo trabalhar lá. Recebo pessoas que falam assim pra mim, eu cheguei um pouquinho antes pra ficar ali tomando um cafezinho na recepção, assim. Então tem um acolhimento bem gostoso desde a entrada do cafezinho. Excelentes psicólogas Isso, ó, coloca a mão no fogo por todos. e Tenho profissionais. dúvidas. Todas e todos, que temos o Guilherme também, que trabalha com a gente lá. Sim. Temos psicólogos também. E é isso aí, gente. Eliabe, gratidão, assim, é um tema. Tô bem feliz. Fiquei bem quando a Clau falou que você entrou em contato com a gente, que a Clau falou. Eu falei, puxa, que legal, né? Puxa, que bom. Como eu disse aí, de muita coragem, de dar a cara a tapa.
né? Porque às vezes as mulheres têm mais coragem de dar a cara a tapa, até de falar sobre relacionamentos fadados, né? As mulheres geralmente falam mais e os homens precisam falar, né? E o que vocês não falam? O que não dizer. Eu estou bem curiosa para saber o que vocês não dizem. Vou assistir. Eu queria agradecer o espaço que vocês deram. Eu acho que vai ficar para a história do que não dizemos, né? Uhum. Como, né, o primeiro podcast que abriu essa oportunidade para nós falarmos o que nós não gostamos de falar. Sim. Então, eu agradeço demais ao Podstar. Agradeço, como eu falei, ao estúdio, né, ao Rodrigo, aqui ao estúdio Gargamel Produções, que também acreditou no projeto. E não sei se é hora, mas já queria fazer o convite para Sim, todas as por favor. Fica à pessoas, vontade. né, começarem. É um projeto inicial. Aí o que não dizemos, se você colocar nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, você já vai começar a seguir o nosso canal e apoiar, né, essa idealização de falas masculinas e a expressão das nossas emoções da forma mais autêntica que nós conseguirmos, viu? Porque é uma tentativa. Mas não deixa de seguir, não deixa de apoiar e acreditar nesse projeto, como o Podstar tem acreditado ali, convidando para participarmos, e o estúdio aqui também acreditou. Obrigado mesmo pelo espaço. A gente que agradece. Boa. Como que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Então, o que não dizemos, quando você coloca ali na busca do Instagram, o que não dizemos, comunicação masculina, você já encontra, mas a gente também abreviou para ficar mais fácil. Então, OQNDcast, tá bom? Só você colocar o endereço tanto no Instagram como no YouTube, OQNDcast, e aí você vai direto para o nosso canal. E eu aconselho a começar a seguir de agora, porque aí a gente já tem aí uma previsão de iniciar todo o nosso conteúdo, então vai ficar muito legal aí para quem começar a partilhar dessas trocas a partir de agora. É isso aí, legal. Falando em seguir, vamos lá, aquela parte que eu tenho mais um apoio do meu amigo Rodrigo aqui da Gargamel Studio, que, né, enfim, o que ele não pode falar. Vamos lá. Que o Rodrigo não diz. Pessoal, aí, ó, sigam-nos no Instagram, pod_star, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Podstar, ative os sininhos de notificação, curtam, compartilhem os nossos vídeos para levar aí esse conteúdo que a gente precisa falar. São conteúdos que vemos as pessoas carentes em receber essas informações. Meu Instagram é psi.alinemarcelino, Claudiane é claudianequaglia.psi, gargamel.produções e, mais uma vez, OQNDcast. Isso. E a PSEC também, Clínica PSEC aí nas redes sociais. Nós só temos a agradecer. Nossa, coisa boa, né? É isso aí. Vamos fazer o nosso brinde aqui? Vamos. Aí, ó, muito obrigada. Obrigado, E sucesso obrigado. na caminhada. Sucesso. É. Certo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.